Estamos começando mais uma live especial, uma live super importante. Deixa eu colocar aqui o meu microfone porque você não pode deixar de ouvir tudo que eu tenho para te falar hoje. A gente vai falar hoje sobre como melhorar a qualidade do óvulo e essa qualidade é que faz diferença muitas vezes num resultado favorável, né? Seja para uma gravidez espontânea, seja para uma fertilização in vitro. Então, todas as mulheres que têm mais de 30 anos precisam conhecer como melhorar as estratégias para melhorar a qualidade do óvulo. Mas se você tem mais de 35, se você tem mais de 38, mais de 40, aí sim você tem que aplicar tudo que eu vou te falar aqui dentro dessa live, tá? Entenda uma coisa, hoje eu vou te passar 7 passos para você conseguir entender como melhorar a qualidade do teu óvulo. Nem sempre tudo é fácil, mas eu vou tentar destrinchar e colocar aqui as coisas mais simples para você já sair da live de hoje aplicando. Quem está chegando no meu perfil há pouco tempo, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, trabalho diariamente ajudando mulheres que querem engravidar. Trabalho com reprodução humana, resolvendo casos desde os mais simples até os mais complexos, às vezes que precisam de uma fertilização ou um planejamento familiar, como o congelamento de óvulos, tá? A gente está, né, com a nossa jornada da fertilidade acontecendo na próxima semana. Então, se você ainda não está inscrita, você precisa participar, se inscrever. É um evento online gratuito em que você vai poder, deixa eu fixar aqui, em que você vai poder tirar todas as suas dúvidas, em que você vai conhecer mais a fundo a sua fertilidade. Semana que vem, na segunda-feira, a gente começa uma série de 3 aulas, onde eu vou te mostrar os erros, muitas vezes silenciosos, né, que quem tenta engravidar nem tem ideia que é um erro. Eu vou te mostrar, vou te botar cara a cara disso. Na quarta-feira a gente vai solucionar, vou te mostrar os 5 pilares da fertilidade, que são justamente os pilares do método do meu programa Engravida Já. E na sexta-feira, a aula mais importante, você vai aprender como sair dos erros, como aplicar os pilares. Eu vou te mostrar casos reais de mulheres que engravidaram espontâneo e também mulheres que engravidaram através de um tratamento, casos desafiadores, como que eu fiz para ajudá-las utilizando, né, essa metodologia. Então a gente está nessa semana de aquecimento, essa semana para te dar muita clareza, conhecimento, porque a fertilidade é muito além da ovulação e a gente vai falar sobre qualidade do óvulo hoje, tá? Vamos falar aqui de coisas muito, muito importantes. Eu vejo vocês sempre muito preocupadas com relação à quantidade, né? Porque quantidade é muito mais palpável, porque existe um exame. A gente faz a avaliação de quantidade de reserva ovariana através do hormônio antimileriano, através da contagem de folículos antrais, que é feita lá do 2º ao 5º dia do ciclo, ou ainda, né, tem uma ideia quando a gente dosa o FSH e o estradiol nessa fase que eu falei do 2º ao 5º dia. É muito interessante, né, o antimileriano, porque ele dá um valor e esse valor a gente consegue ter muito mais clareza, ou seja, ele é o hormônio que primeiro se altera muito antes da sua dosagem do FSH e do estradiol. Por isso que ele é tão valioso de você fazer. Se você ainda não fez e você já está, né, mais de 30 anos, é estratégico fazer essa avaliação. Por quê? Porque você vai saber se você tem mais tempo de continuar tentando, às vezes, coisas mais simples, de baixa complexidade, ou se você precisa partir para uma ação mais rápida. Alinha a expectativa, né? Se você vai precisar de um tratamento de reprodução humana assistida, se esse tratamento vai ter muita produção de óvulos ou se vai ter uma menor produção. Enfim, é interessante ter esse valor, ter isso em mãos, tá? Mas é entender que uma reserva ovariana baixa não significa que você vai ter dificuldade para engravidar espontaneamente. Essa fisiologia eu quero deixar claro aqui. Então vamos lá, para você entender o seguinte. Reserva ovariana, que vocês estão sempre preocupadas, né? Mas não impacta na sua chance de uma gravidez espontânea. Hoje mesmo na consulta eu conversei com uma paciente sobre isso, deixei isso muito claro para ela. Ela tem 30 anos e ela tem uma reserva ovariana em torno de 2,2. E ela ainda está pensando quando que ela quer engravidar, ela está em outro momento de vida. E aí entenda o seguinte, quando a gente recruta os folículos, tá? O nosso corpo recruta uma quantidade, escolhe um que cresce e aí amadurece o óvulo que está lá dentro e aí no meio do ciclo a gente ovula, tá? Quando você vai passar por um estímulo ovariano, por uma fertilização, por um congelamento, o que muda? O recrutamento é igual, só que a gente usa uma medicação hormonal que faz crescer mais
folículos e para otimizar aquele ciclo. Então, por isso que mulheres com uma reserva baixa, em tratamentos em que eu quero otimizar o ciclo, aumentando o número de folículos que vão crescer, se eu tenho uma reserva baixa, o que teu corpo entende? Olha, eu estou entendendo que esse mês você quer aí muitos óvulos, muitos folículos, mas eu tenho uma reserva tão pouca, eu não posso ficar te dando assim. Então, o ovário fica mais resistente à medicação, tá? E aí não cresce muito. Mas num ciclo normal, isso não gera impacto. Tá? Então, entender que apesar de vocês ficarem muito preocupados com reserva, a qualidade é algo muito mais importante nesse cenário da gravidez, tá? É muito melhor a gente ter um óvulo de qualidade, muitas vezes, do que, às vezes, 3 óvulos de qualidade ruim. E hoje, uma coisa interessante nessa questão da qualidade, como eu falei, não existe exame, mas o que a gente tem é hoje, quem faz reprodução humana assistida e passa por uma FIV ou congelamento, algumas clínicas, e na que eu trabalho tem, a gente tem a inteligência artificial. O que essa inteligência artificial faz? Ela tira uma foto do teu óvulo, e ela vai comparar com dezenas, centenas, milhares de outras fotos e ela vai dar uma pontuação. E essa pontuação vai dizer pra gente a probabilidade daquele óvulo gerar um embrião, um blastocisto, que é o embrião de 5º, 6º dia, a probabilidade de gerar uma gravidez. Então hoje isso agregou um pouco mais na decisão, principalmente talvez, de congelamento de óvulos, se você não vai partir para uma transferência nesse momento. Agregou um pouco mais da gente conseguir, né, ter uma noção da qualidade. Mas para uma gravidez espontânea, não tem um exame ainda que consiga mensurar qualidade, tá? Então, é entender que a qualidade tem correlação direta com idade. Essa é a única correlação muito direta que a gente tem. O que a gente tem de forma indireta? De forma indireta, e é o que eu vou te mostrar aqui hoje, é o que a gente vai conseguir mexer no ambiente intrafolicular desse óvulo. Então eu já te expliquei que o folículo é aquela imagem que a gente vê no ultrassom. É como se fosse a casinha do óvulo, que é uma estrutura microscópica. E aí, a gente melhorando o ambiente que aquele óvulo está, a gente consegue, né, melhorando o que tem lá dentro, né, do citoplasma, gerando mais nutrição para esse óvulo, a gente consegue melhorar a mitocôndria que está lá dentro, gerando mais energia. E eu vou te explicar também, se você não pegou as explicações das lives anteriores, o porquê que a mitocôndria é tão importante. A gente consegue, então, melhorar, potencializar a qualidade desse óvulo. Claro que existe um limite, a idade é o principal fator, tá? Mas a gente consegue melhorar esse ambiente. Olha a importância desse ambiente que o óvulo tá. A gente sabe que as mitocôndrias, tá? Elas são organelas, são estruturas que tem lá dentro de todas as nossas células. E do óvulo não é diferente. E aí, quando essa estrutura lá dentro do nosso óvulo, que tá na gente, né? O nosso óvulo está na gente, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, quando esse óvulo está com uma determinada idade, a qualidade e a quantidade dessas mitocôndrias se reduz. E aí, o que acontece? O óvulo, meninas, ele finaliza a sua divisão celular, né, para ter metade do material genético, na fase em que ele é recrutado. Então, ele não tá lá já dentro da gente, né, na nossa reserva, ele já não tá finalizado essa divisão celular. Essa divisão do número de cromossomos acontece durante o recrutamento. Nosso corpo recruta e vai selecionar um óvulo. Então, durante esse recrutamento, dessa seleção, é que acontece a divisão e a excreção de metade do material genético. Quando a gente tem uma mitocôndria, né, de uma qualidade ruim, com pouca energia, o que acontece é que esse óvulo não tem energia suficiente para fazer uma divisão correta. Isso aumenta os riscos de erro de número de cromossomo. Por isso que aumenta a quantidade de perdas gestacionais, por isso que aumenta o número de abortamentos, né, de síndromes cromossômicas, conforme a gente ganha idade. Pode acontecer em qualquer idade? Pode, mas estatisticamente, conforme a gente avança a idade, o risco é um pouco maior. Então é importante ter essa clareza, entender isso. Fora que o embrião herda as mitocôndrias da mãe. Então, ele não herda mitocôndrias do espermatozoide, são só da mãe. E a mitocôndria, ela é importante ali para o embrião, primeiro, para ele gerar a multiplicação celular intensa que ele precisa, e na hora que ele vai se implantar no endométrio, ele exerce uma força, né? Tem umas imagens muito interessantes aí, que eu já até coloquei aqui no meu feed. Exerce uma força para implantar ali naquele endométrio. Então, o embrião também precisa de energia. Então, esse é um impacto que a qualidade do óvulo, o ambiente intracelular, que é o que a gente vai conversar aqui a fundo hoje, vai gerar de possibilidade de resultado, tá?
Então, é importante, né, você entender que isso faz muita diferença, tá? E quando que você tem que começar a se preocupar? Isso é importante a gente falar. Quando que você começa a se preocupar de melhorar a qualidade do óvulo? O quanto antes, melhor. Porque se você, né, os trabalhos evidenciam que se você começa um ano antes, você consegue potencializar mais o resultado. Mas eu vou te falar um intervalo mínimo para a gente ter um resultado, são aquela janela de 3 meses. Então, olha só, eu sei que vocês estão ansiosas aqui, mas é importante todo esse conceito para que vocês entendam o porquê de melhorar qualidade, como que a qualidade vai impactar. Então, vamos falar da janela de oportunidade. Lembra que eu falei desse recrutamento? Esse recrutamento, ele é identificado pelo ultrassom quando a gente menstrua, né, no nível ali das células. Só que 3 meses antes já começou esse recrutamento, porque os óvulos pequenininhos, né, as estruturas, o folículo ali, né, não é nem o óvulo, o folículo que envolve esse óvulo, ele foi recrutado e ele vem trazendo modificações ao longo aí dos 3 meses. E ele vai cada vez mais crescendo, até que tem um momento que ele fica muitas vezes, só alguns, visíveis no ultrassom. Tá? Então, esse recrutamento, essa janela de oportunidade são os 3 meses anteriores. Então, para você colher os frutos de tudo que eu vou te ensinar aqui, você precisa começar o quanto antes, porque provavelmente você só vai ter uma potência maior de resultado daqui a 3 meses, tá? Só que, claro, que nesse período você já consegue gerar resultados. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, tá? Que ela tem 36 anos e ela vinha tentando engravidar desde o início do ano e quando começou a fazer a aplicação das práticas, né, que eu ensino dentro do Engravida Já, em 1 mês, mês e meio, 2 meses, 2 meses, se eu não me engano, ela teve um resultado positivo. Tá? Então isso faz diferença. Por mais que a potência seja maior depois, você consegue já ter um resultado positivo, né? Um resultado de aprimoramento de qualidade nesse meio tempo, tá bom? Então essa questão do tempo é importante. E é entender que é contínuo. Ganhou um hábito fértil, não perde, não deixa ele para trás, mantém, constante, tá? É um grande erro que eu vejo, vocês começam e param. Ah, isso eu já tentei. Não, como assim já tentou? Não existe isso. Começou, vai e continua. Começou a suplementar? Continua. Começou a se alimentar melhor? Continua. Inclusive, né, a gente tem live aqui, eu deixei já live para vocês, estão gravadas no blog das lives, de quem está dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, tem acesso a tudo isso, fora os 5 e-books, né? Vamos relembrar aqui? Tem e-book de como se preparar para FIV, a gente tem e-book de... também que eu falo de 7 alimentos pró-fertilidade, eu tenho ainda o e-book de guia alimentar, a gente fala ainda, né, do e-book de ciclo das sementes, tem de período fértil, então assim, é um conjunto muito rico de material gratuito que eu tô disponibilizando para vocês. Tá? Então não deixe de estar lá dentro da Jornada da Fertilidade, né, dentro desse grupo de WhatsApp, porque na próxima segunda-feira você vai receber o aviso das aulas, né, que não vão ser aqui abertas no Instagram, elas são fechadas num canal, então você precisa estar dentro desse grupo para poder participar. Se você ainda não está inscrita, digita aqui quero, que você vai receber uma mensagem no seu direct te convidando para acessar esse grupo. É só clicar e entrar dentro do grupo de WhatsApp. Então todos esses e-books estão lá disponíveis para você baixar, é só preencher, né, um formulário que eu quero conhecer um pouquinho mais quem está aí desse lado e realmente poder te presentear com todo esse material, tá bom? Mais as aulas. Então lembrando, esse é um dado importante, a aula semana que vem não é aqui no Instagram, tá? É uma aula num local fechado. Então não deixe de participar e de estar inscrita para você não perder essa oportunidade. Beleza, vamos então agora às 7 práticas para você começar a focar desde hoje a tentar melhorar essa qualidade do óvulo. Então vamos lá, como eu sempre tenho falado, né, essas lives são aqui para te encher de energia, te renovar a tua esperança. Eu sempre estou recebendo mensagem, eu fico tão feliz com essas mensagens que vocês me mandam, sabe? De renovação, de energia, de esperança. Muitas vezes é difícil, né, depois de uma perda. Mas a gente precisa realmente renovar e acreditar. Essa energia faz diferença para vocês e eu sei disso e por isso que a gente está aqui hoje, tá? Então vamos lá. Se você quiser, pode pegar papel e caneta, anotar, como se fosse uma aula mesmo, para você depois relembrar, rever o que você pode fazer. Vamos lá. Vamos falar então das 7 práticas. A primeira delas, tá?
é ajustar o teu sono. Vocês negligenciam sono, mas a gente tem o ciclo circadiano, em que nosso corpo foi feito para produzir determinados hormônios de manhã, determinados à tarde, determinados à noite. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Um dos grandes erros, né, com essa questão da produção hormonal, é você chegar e ficar fazendo teste de ovulação para ver período fértil, às vezes no período da manhã. A gente sabe que o LH ele é mais produzido em quantidade maior no período da tarde, final da tarde. Então, olha a importância desse ciclo circadiano. Então, o sono ajuda a você funcionar como foi feita para funcionar. Você produzir os seus hormônios de forma estratégica, como foi, né, desenvolvido o nosso corpo. Então, entenda o seguinte, não é só quantidade de horas, mas também qualidade do sono e hora que você vai dormir. Por quê? Eu vejo às vezes vocês indo dormir assim, eu vou dormir 1 da manhã, mas eu acordo 9, então eu durmo 8 horas de sono, é bom. Não, não é bom, porque não é só quantidade de horas, tá? Entenda que quando a gente fala de horas, a gente precisa de 7 a 9 horas de sono. Quando a gente fala de qualidade, eu preciso que você tenha um sono ininterrupto. E olha só como a qualidade do sono e esse sono ininterrupto é importante. Você sabia que quando você faz a medida da sua temperatura basal, né, para ver se você ovulou, você fica menos de 4 horas dormindo, pode impactar aí na sua temperatura basal. O que isso significa? A gente sabe que a temperatura basal eleva por conta da progesterona. Então, se você não dorme com qualidade suficiente, você pode ter um impacto aonde? Na sua progesterona. Olha como as coisas vão se conectando. Olha como é informação importante você ir maratonando essas lives que eu estou disponibilizando para vocês, porque a gente está vindo numa construção. Lembra lá a primeira? Eu falei justamente de como identificar o seu período fértil. Se você não assistiu, você precisa assistir. Eu falei que se você está mais de um ano tentando engravidar, se você tem 35 mais, você não é mais para ficar só nisso. É importante conhecer o teu corpo e saber período fértil? Mas você precisa fazer exames. Eu te falei na live quais são os exames. Teve um diagnóstico? Como que você transforma esse diagnóstico? Como você trabalha a alimentação? Como você trabalha a suplementação? Tudo isso a gente vem nessa construção. Para quê? Ampliar a sua cabeça, para você entender que fertilidade é muito além de só ovular. É muito além. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Querendo que vocês participem da jornada da fertilidade, porque é um portal transformador. Eu faço com muito carinho essas aulas, muito carinho essas lives, porque eu sei o quanto que isso aqui pode transformar a jornada de vocês, né? A construção da fertilidade de vocês. Então vamos lá, vamos voltar. Eu estava falando aqui do sono, né? Então, horas de 7 a 9 horas, a gente precisa ter qualidade de sono, horas ininterruptas de sono. Então, se você tem um sono muito picado, isso é ruim, tá? Se você acorda 3, 2 horas da manhã, pode ser sinal de inflamação no seu corpo, algum desajuste energético, lá que a medicina tradicional chinesa fala. Por isso que eu incluo os 5 pilares da fertilidade. Um deles é justamente a gente falar da medicina tradicional chinesa. Porque tem coisas que a medicina tradicional nem sempre consegue evidenciar e deixar claro, tá? E a gente precisa falar de hora de sono. Você precisa estar tentando ir deitar a dormir 10h30 da noite. Eu brinco que 10h30 da noite é a hora que o último trem passa para boa noite de sono. Então preste atenção nisso aqui, você vai ficar isso na sua cabeça. A doutora falou que 10h30 é o último trem passando para boa noite de sono. Então vá dormir cedo, tá? Tenha boas horas de sono. Se você quer ter essa clareza, né? Se você consegue se distrair muito com as coisas, tente colocar um alarme para dormir. Desligue a televisão, desligue a rede e vá dormir. Chama o teu parceiro para dormir cedo com você. Tá? Isso é importante. E aí o que vai impactar no teu sono muitas vezes? O café. Eu mesma senti isso no meu corpo. Eu gosto de tomar um café com leite. E aí eu senti que tomando café com leite à noite impactava demais. Era um sono. Às vezes eu não tenho dificuldade para dormir. Tá? Mas era um sono menos revigorante. Então preste atenção se você está tomando café muito tarde. O ideal é o café seja consumido no mínimo aí 7 horas, 5, 7 horas antes de você dormir, tá? Não tomar mais cafeína, você pode usar a estratégia do descafeinado ou dos chás, né? Que são super importantes aí
para ativar mais a nossa fertilidade. Então, essa é a primeira prática. Vamos falar então agora a segunda. A segunda a gente tem em relação ao estresse, ao cortisol, alterações hormonais. E lá dentro do nosso grupo de WhatsApp da Jornada Fertilidade, eu tô trazendo áudios para você diários de orientação. Então, tudo que eu passo aqui na live, eu passo um pouco mais também para quem tá lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Tá? Então, além dos e-books, além de tudo isso, você ainda tem áudios diários, né? E eu pedi para minha equipe, vou pedir, eu não sei se eles já abriram, mas eu pedi para hoje eles abrirem o grupo para vocês tirarem mais dúvidas. Então, fiquem tranquilas. Se eu não conseguir responder, às vezes, todas as dúvidas, às vezes no grupo de WhatsApp lá, eu consigo captar a tua dúvida também, tá? Então, entenda, estresse vai influenciar o cortisol, que vai alterar os seus hormônios, tá? Então, um sono desregulado aumenta o estresse. Você já parou para pensar que uma noite de sono ruim faz com que no dia seguinte você faça escolhas alimentares piores, você seja mais reativo, né, com as pessoas. Então, assim, o sono é extremamente importante, mas ele é influenciado pelo seu nível de estresse, nível de cortisol, tá? Então, fazer um detox de tudo que te contamina e gera estresse é importante. Por isso que é importante, eu falo, né, lá dentro desse grupo de WhatsApp, eu vou falar sobre isso. O grounding reduz o nível de estresse. A gente tem também algumas práticas como meditação, né, diminuir a rede social. Eu mesma tenho aqui um alarme para mim quando eu tô há mais de uma hora, né, não seguida, no dia, na rede social. Tá? Então, assim, é importante trazer esse nível de consciência pra gente não abusar do nosso tempo, né? E a gente não se contaminar e se perder, tá? Então, usar a rede de forma estratégica, como vocês estão fazendo aqui agora, assistindo uma live cheia de informação. Terceira prática, exercício físico. É muito importante fazer exercício, tá? Hoje eu também atendi uma paciente de 41 anos que engravidou rápido, mas ela vinha fazendo exercício e agora ela tá um tempo sem fazer, parou. Não desanimem de fazer. Quem tá sedentário, quem não tá fazendo nada, qual é o exercício que você vai fazer? Qualquer um. Que horas? A hora que você quiser. Quanto tempo? O tempo que você quiser. Então, se você tá parado, eu quero só que você comece. Pode ser 10 minutos no fim de semana. Tá? E aí, às vezes, uma estratégia é você fragmentar os hábitos. Então, por exemplo, doutora, é muita preguiça de fazer exercício físico. Então, o que você pode fazer? Sai do trabalho e a sua próxima tarefa é botar a roupa de ginástica. Você não precisa ir para academia. Só tem que sair do trabalho e botar a roupa de ginástica. Ou só tem que acordar e botar a roupa de ginástica. Não precisa ir para academia. Tá? Segunda tarefa da próxima semana. Botar a roupa de ginástica, que vai ter entrado na sua rotina, mas passar na frente da academia, ou separar os pesos para fazer dentro de casa. E assim você vai criando pequenos hábitos, até que aquele novo hábito de fazer exercício fica assim, cara, eu já tô vestida, já separei as coisas, tô na frente da academia, não vou entrar e fazer. Então, assim, tente fragmentar. Porque às vezes quando a gente vê o macro, nossa, fazer 3 vezes na semana atividade física, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tô cansada. Fragmenta. Comece a fazer pequenas coisas. E aí você vai ver como a coisa vai fluindo e vai ficando, caramba, eu já tô de roupa, já tô aqui na frente, é óbvio, eu vou entrar e vou fazer alguma coisa. Então entenda a potência disso. E o exercício físico, outra coisa, tem quantidade melhor? Tem hora melhor para fertilidade? Tem. Mas é aquilo que eu falei, eu não vou puxar a corda de quem não tá fazendo nada. Por quê? Porque se eu puxo a corda, eu tenho mais de 13 anos de experiência atendendo mulher. E eu sou mulher. E eu sei muito bem que se a gente puxa a corda demais, não rola. Então você vai fazer o que dá pra fazer. Agora, você já tá fazendo? O que você quer? Eu quero um pouquinho a mais, doutora. Eu já tô fazendo, já tá na minha rotina. Beleza. Se você conseguir 150 minutos de atividade física na tua semana, é ótimo. É ótimo. Cuidado com exercício físico em excesso. Pode ser caminhada, pode ser pilates, pode ser crossfit, pode ser natação, pode ser dançar, pode ser o que você quiser, polichinelo, musculação, tá? A gente sabe que se você divide exercício de resistência, que é exercício de musculação, né, de força, com exercício aeróbico, é a melhor potência que você vai ter. Mas cuidado com exercício físico em excesso. Os homens têm que ter cuidado com o ciclismo, tá? Porque pode impactar na fertilidade.
Não é que seja proibido, mas a gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado. Quantidade de tempo que o cara vai fazer esse ciclismo, né? Quantos quilômetros vai percorrer, tudo esse conjunto, tá? Mas a atividade física é importante. E se você quer favorecer ainda mais a tua fertilidade, o teu ciclo circadiano, faça esse exercício de manhã. O nosso corpo ele foi feito muito mais para trabalhar o exercício de manhã. Tanto que tem gente, se você tem dificuldade de dormir, observe se você faz exercício à noite e se ele está impactando no teu sono. Pode estar acontecendo isso, tá? Às vezes tem gente que hiperestimula com exercício e tem uma dificuldade de dormir. Então, como eu falei aqui, ó, são 7 passos e a gente está no terceiro. Vamos para o quarto? Alimentos pró-fertilidade. A gente teve uma live, se não me engano, na última semana, em que eu falei de alimentos pró-fertilidade. Hoje eu estou liberando um e-book de 7 alimentos da fertilidade. Então você precisa baixar esse e-book. Você precisa estar lá dentro do grupo de WhatsApp da fertilidade, da jornada da fertilidade para baixar. Responder o questionário. Entenda o seguinte, alimentação, tá? Alimentação é uma das coisas dos 5 pilares da fertilidade. Quem é aluna do Engravida Já e que está aqui assistindo a live, né, coloca, se vocês já perceberam essas mudanças, o quanto que a gente vai trabalhando isso dentro do programa. Coloca aqui o relato de vocês, a Lu, né, que é assídua das lives, que é aluna também querida. Quem mais está aí? Vai colocando aqui para as meninas entenderem a importância disso. Entenda que é muitas vezes o efeito que você sente no seu corpo. No primeiro mês já praticando, você já sente essa diferença. Então, a alimentação para a fertilidade, se você não assistiu essa live em que eu falei mais de 1 hora de alimentação, você precisa assistir. Ela está salva no blog de lives. Mas vamos falar aqui um resumo. O que é importante na tua alimentação? Alguns pontos chaves. É importante você reduzir o consumo de carne vermelha. Então, lembra que eu falei tirar o que faz mal? E colocar para dentro o que faz bem. O que faz bem? Peixe faz bem. 2 vezes na semana. Salmão, tilápia, badejo. Esses peixes, eles vão elevar ainda mais a sua fertilidade. Se você conseguir consumir 2 vezes na semana, é maravilhoso. Legumes, verduras, frutas, diariamente. Ah, doutora, eu já como. Como é que eu posso melhorar? Coma 2 a 3 vezes ao dia. Proteína de almoço, café, almoço e janta. Então, você ter essa estrutura pensando na tua fertilidade é muito importante. Tá? É muito importante. Uma coisa às vezes que vocês esquecem e que é essencial é água. Então, se você não sabe, né, se você está fazendo a sua ingestão correta de água, você vai pegar agora teu peso e multiplicar por 35. Esse é o mínimo de água que você precisa consumir por dia. É o mínimo. Para te ajudar a formar muco, tá? Entenda que essa água é importante para você perceber o teu muco, para hidratar as células do teu corpo e mais, para conseguir eliminar as toxinas, né? As coisas ruins, os metabólitos ruins, seja através da urina, seja através do intestino. O intestino tem que estar regular. Quando a gente fala do quinto é prática, a gente vai falar de suplementação. E também tivemos uma live especial sobre isso, tá? Que está gravada no blog de lives da jornada. A suplementação, é importante você entender que a gente precisa de, no mínimo, 4. Então, todo mundo que está aqui assistindo essa live precisa consumir, no mínimo, 4 suplementos. Continuamente. Não é tomar e parar, é contínuo. E coloca o teu marido para suplementar também. Tá? Coloca ele para usar também. Vamos lá. Metilfolato. E uma dúvida que surgiu aqui, que me mandaram no direct, tá? É o seguinte, o metilfolato, eu tô com dificuldade de achar o metilfolato. Meninas, metilfolato é fácil de achar, ele tá dentro de vários polivitamínicos, tá? Ele tá dentro de vários polivitamínicos. Então, o metilfolato, ele pode estar dentro de um polivitamínico. Não tem problema você usar o polivitamínico. Eu, inclusive, passo para as minhas pacientes, para as minhas alunas do Engravida Já o polivitamínico. A grande questão é ficar só no polivitamínico. Entende a diferença? De usar o polivitamínico estrategicamente e usar só o polivitamínico, tá? Então, usar só o polivitamínico não pode. Agora, entenda o seguinte, quando a gente associa o polivitamínico, que tem o metilfolato, com ômega 3, com enzima Q10, vitamina D, a gente está reativando a tua fertilidade, tá? A gente está reativando essa fertilidade, e aí a dose vai depender do quanto que está no seu sangue, da tua idade,
mas eu vou dar alguns pontos aqui importantes para vocês nortear vocês. Metilfolato, o mínimo que você vai usar é 400 microgramas. Então, você tem que ver lá no seu polivitamínico se ele dá esse aporte, senão você precisa complementar. Segundo ponto, vitamina D. O mínimo aí, né, é no mínimo 2.000, é uma dose de manutenção. Mas a gente sabe que geralmente 4.000 unidades por dia é uma dose interessante para quem quer engravidar, inclusive para as grávidas. Então, 4.000 unidades. Agora, tem mulheres que têm uma vitamina D já muito em cima. Então, pode ser que, para a gente não usar demais, você precisa usar uma dose menor. Então, na dúvida, se mantenha em torno dos 2.000. Agora, se você já sabe que você está com falta de vitamina D, o que é falta de vitamina D? Abaixo de 40. Abaixo de 40, dá para melhorar. Porque 40 é uma dosagem que a gente sabe que melhora a fertilidade. Já tem várias evidências falando sobre isso. Tá? Então, você pode usar uma dose um pouco maior. A coenzima Q10 é importantíssima. Ela funciona como anti-inflamatório. Ela ajuda na parte metabólica lá da biogênese mitocondrial. Lembra que eu falei no início da live da importância da mitocôndria para o nosso óvulo, para a nossa qualidade de óvulo? Então, a coenzima Q10, qual dose você vai usar? Depende da tua idade. A gente está falando aqui de 30 mais. 30 mais é diferente. 30, 35, 40, 45. São momentos diferentes da fertilidade. Mas se você quer usar o mínimo, use aí 200 miligramas de coenzima Q10. E esse é um grande erro. Vocês vêm usando 50, vêm usando uma dose baixinha. Não vai surtir efeito. A dose tem que estar ajustada, adequada. Tá? Então, preste atenção. E geralmente, de 200 a 400 é a média. Algumas pacientes a gente até passa 600. Mas a média é 200 a 400. Ah, doutora, eu posso usar a forma ativa da coenzima Q10, o Biquinol? Pode. Qual é a desvantagem? Custo. E a grande questão é que a maioria dos trabalhos, as evidências científicas, foram feitas com coenzima Q10 e não com o Biquinol. Mas você pode utilizar, sim, o Biquinol. Geralmente é metade da dose do que você vai utilizar da coenzima Q10, tá? E o ômega 3? Preste atenção no ômega 3. Quem está usando ômega 3, coloca aqui para mim. Preste atenção no seu ômega 3. O ômega 3, alguns erros são usar o ômega 3 em que a embalagem é transparente, você vê lá dentro. Isso faz com que o ômega 3 perca suas propriedades. E um grande erro é você utilizar um ômega 3 sem um selo de qualidade. Isso pode, você às vezes, impactar a tua fertilidade. Você acha que você está indo a favor, mas está impactando contra, porque ele pode ter um risco de contaminação por metal pesado. Então, cuidado com o ômega 3, ele precisa ter um selo IFOS, selo MEG 3. Preste atenção nisso, tá? Ó, a Lu colocou aqui, eu já coloquei na minha rotina algumas coisas que eu não fazia. Comer legumes todo dia, mesmo que seja 1 ou 2 tipos, ciclo das sementes, caldo de ossos, inclusive achando novas maneiras de consumir. Muito legal. A Lu que é aluna do Engravida Já. A gente fala um pouco disso também, né, do caldo de ossos, que é uma prática que a medicina chinesa traz e é uma fonte, né, de proteína. Recente, né, eu achei uma marca, né, o Wonderleve, sem conflito de interesse nenhum, mas eu achei uma marca que eu achei boa, porque é às vezes mais trabalhoso você fazer caldo de ossos, né, em casa, mas é um alimento muito rico para a sua fertilidade. Tá? E a Lu aí colocando as mudanças que ela já foi fazendo ao entrar dentro do Engravida Já. Então é isso, é gerar esse movimento aqui, né? E a Lu que começou aí onde vocês estão hoje, né? Participando das lives, né? Participando da jornada. Muito bom. Vamos lá, sexta prática que eu quero falar para vocês, medicina chinesa, já fazendo aí o gancho com o caldo de ossos que a Lu trouxe. Então, são várias práticas que a medicina tradicional chinesa agrega pra gente, tá? Dentro do meu programa de acompanhamento Engravida Já, eu tenho algumas práticas, eu trago uma acupunturista, ela tem umas aulas lá, tá? Então, é interessante sempre associar, porque entenda que é isso, a medicina nem sempre consegue explicar tudo, tá? Não consegue sempre explicar tudo. Tem coisas que a medicina tradicional, eu que trabalho com reprodução, eu sei, meus colegas que não têm essa visão integral da fertilidade, não valorizam, mas que quando trabalhadas geram resultado, tá? Então entendo, o que você vai fazer de medicina chinesa? Raspagem de língua, escalda-pé, os chás, sementes, tudo isso agrega na tua fertilidade, potencializando a chance. Então, por exemplo, se você tem mãos e pés gelados, que a gente considera dentro da medicina chinesa a síndrome do útero frio,
Você vai potencializar a chance de o embrião se implantar, de reduzir o risco de perda gestacional, fazendo uso dos chás, fazendo uso do escalda-pé, se nutrindo. Então, por exemplo, se você não tem hábito de, voltando lá numa prática, se você não tem hábito de tomar um café da manhã caprichado, às vezes, por exemplo, essa prática de comer o caldo de ossos de manhã, pode ser comer quentinho, é interessante, tá? Então, você saber como você fazer agregar. Existe dentro da medicina chinesa também uma coisa que eu adoro, que eu indico para as minhas pacientes, para as minhas alunas, que são a acupuntura. Então, não é qualquer acupunturista, é uma acupunturista que trabalha com fertilidade, que estude a fertilidade, que estude o ciclo da mulher. É diferente. É diferente daquele acupunturista que só trabalha com o alívio da dor. A visão é diferente, a estratégia é diferente. Tá? Então, pergunte isso. Como é que você vai ter uma noção se ele trabalha com medicina chinesa ou se ele é um acupunturista meio que geral? Uma coisa que eu tenho começado a perguntar é o seguinte: ele faz análise da sua língua? Ou ele ou ela, né? O acupunturista. Ele faz a avaliação do seu pulso a cada sessão? É isso. Por quê? Porque a cada sessão você pode estar diferente, porque nós somos cíclicas. Então, a nossa energia, o nosso movimento é diferente do homem. Então, a gente precisa ser avaliada a cada sessão. Então, isso é legal de você observar, talvez, se o seu acupunturista, será que ele está trabalhando com fertilidade? Será que ele entende realmente dessa ciclicidade da mulher? Ele precisa te avaliar toda a sessão. E aí, criar estratégias, tá? Então, não é... Eu já vi paciente falando assim, eu fui na acupunturista, eu falei que queria engravidar, aí ela botou uns pontos aqui no meu abdômen. Tá, mas sem avaliação, será que o ponto é esse? Então, tem que ter estratégia também, tá? 7ª prática, a conexão mental com seu bebê. Eu queria que vocês colocassem um pouco desse relato, porque eu sei que tem gente aqui que tem dificuldade de fazer essa conexão, de se enxergar grávida, de entender que isso é um caminho, que você está cada vez mais próxima, participando dessas lives, entrando nas aulas das próximas semanas da jornada. Você vai estar mais próximo do teu bebê. E eu sei que essa energia do positivo, ela vem crescendo, ela vem crescendo. Por quê? Porque eu começo a receber um monte de positivo, de pessoas que estão aqui buscando informação. Então eu recebo positivo não só dos pacientes, das alunos, mas de seguidora. Sabe? É legal esse movimento. Entender que muitas vezes o que falta para muitas é informação. O que falta para muitas é aplicação. E o que eu vejo muitas vezes, vocês falam assim, doutora, eu já tentei isso aí tudo. Já tentei tudo, não deu certo. E aí bate aquela frustração, ou vem uma perda gestacional, né? Eu sei porque eu escuto vocês falando isso, né? Já fiz os exames, não encontrei nada que justifique a perda que eu tive. Tô desanimada de tentar de novo. Mas aí eu vou te falar o seguinte. A maioria de vocês, quando tenta de forma não estratégica. Tenta sem um passo a passo, tenta muito aleatório. E a construção do passo a passo, a construção de um hábito em cima do outro, ela tem 2 vantagens. A primeira delas, tornar o processo mais leve. As práticas não podem ser pesadas. Não pode ser assim, ai meu Deus, tem que agora fazer isso. Não pode ser assim. Essa energia do pensamento faz diferença. Essa energia de você se visualizar onde você quer chegar, te dá ânimo para você continuar dentro dessa estrada, tá? E uma outra coisa, você entender que, então, como eu falei, né? Você precisa de estratégia do passo a passo para justamente você não fazer as coisas desordenadas e você conseguir ir construindo as práticas e melhorando a tua fertilidade dia após dia, tá? Então, ter clareza. Você precisa ter clareza, ok, eu fiz isso, qual é o próximo? Dei check, qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo passo? Saber o próximo passo reduz absurdamente o seu nível de ansiedade, seu nível de estresse que essa jornada, que essa caminhada pela busca do filho pode gerar. Então, saber o próximo passo, fazer de forma ordenada, isso faz diferença. Se alguém do programa, que
tá aí, quiser colocar um pouco desse relato, se sentiu essa diferença de organizar mais a casa e o quanto que isso impactou emocionalmente de forma positiva, coloca aqui pra gente também, tá? Então, é entender que você precisa tirar o que joga contra e botar o que joga a favor. Não adianta nada você só colocar e não tirar o que joga contra. Por quê? Porque se você não tira o alimento que faz mal, como a carne vermelha, por exemplo, o excesso de leite, se você não tira esse excesso, se você não tira esse excesso de informação, se você não tira às vezes chás que não favorecem e só bagunça o meio de campo a tua fertilidade, o que você está colocando a favor que eu estou te ensinando, muitas vezes não vai ter força para contrabalancear o ruim, o que não está ajudando. Então as coisas têm que ir sempre no mesmo movimento. Redução de estresse oxidativo, redução de inflamação em excesso, pensamento positivo, energia positiva, tá? E você parar e pensar assim, doutora, eu vou para a FIV e tudo vai se resolver. Infelizmente não é assim. Muita gente passa por mim e, por mais que a gente fale, não consegue ter essa clareza de enxergar a fertilidade de uma forma mais ampla. Mas eu espero de verdade estar cada vez mais podendo impactar vocês e mostrar para vocês essa importância. Que não é um tratamento, que não que faz acontecer. Existe uma responsabilidade compartilhada. O profissional que te assiste dentro da reprodução humana assistida é importante. O profissional que te assiste lá, se você vai fazer uma FIV dentro do laboratório, é importante. Mas o seu papel de também tentar gerar uma qualidade de óvulo boa é importante. Então a FIV não é 100%, que se fosse, tenho certeza que todo mundo dava um jeito de pagar. Mas infelizmente ela não é 100%. Ela tem essa questão do quebra-cabeça, desses ajustes, as transferências de embrião. Então o preparo precisa ser estratégico. Em cada momento, em cada fase. Se você está numa fase de captação de óvulos, é uma estratégia. Se você vai para uma fase de transferência, outra estratégia. Mas a base, a sedimentação, a fundação é a mesma. Independente se o que você constrói para cima para chegar no teu filho é um prédio, é uma casa, é uma escada, né? A fundação é igual. Se você vai engravidar espontâneo, por coito programado, por inseminação ou fertilização, tá? Então isso aqui é muito importante. Essa etapa de ovulação, qualidade do óvulo, ela é essencial, tá? Porque isso aqui é o início de uma jornada. E entender que essa construção de aulas que a gente vem fazendo vai te trazendo cada vez mais informação e consciência. Mas quando a gente fala de embrião, ok, a gente formou um embrião de qualidade, a gente gerou um embrião muitas vezes biopsiado euploide. Mas por que ele não implanta? Por que nem toda transferência de embrião euploide, que é aquele embrião com número de cromossomos normal, vai gerar um bebê em casa? Porque a fertilidade vai além. É por isso que eu quero te mostrar também como preparar o seu endométrio. Como que o seu endométrio está pronto, quais exames você faz para avaliar o seu endométrio. Como que você entende que muitas vezes esse endométrio pode ser um obstáculo invisível. A gente vai falar sobre isso amanhã. A live de amanhã é para a gente falar de endométrio. Então entenda que a gente está construindo aqui um óvulo, um espermatozoide de qualidade para gerar um embrião com energia, capaz de se implantar. Mas o solo que ele vai chegar precisa estar fértil. Esse solo precisa estar regado, esse solo precisa ter nutrientes. E é isso que a gente vai falar na live de amanhã. Então já organiza para estar comigo na live de amanhã. Essa complementação da gente falar desse solo. Como que a gente vai preparar esse solo, como que a gente vai investigar e tentar entender se esse endométrio está pronto para a gestação chegar. Tá? Digita aqui para mim, quem quer entrar dentro da jornada da fertilidade, digita aqui quero, para você receber o convite lá no seu WhatsApp. Opa, no seu WhatsApp não, no seu direct. E aí você entrar
no WhatsApp do nosso grupo. São áudios diários de informação. Associado a isso, eu trago 5 e-books, período fértil, que fala o teu ciclo, né, menstrual, período fértil, guia de suplementação, 7 alimentos para a fertilidade, como se preparar para a FIV e o ciclo das sementes, que gera um resultado incrível logo no primeiro mês que você já começa a aplicar. Muitas vezes você já sente uma melhora do teu ciclo menstrual, da tua cólica, né? Enfim, o seu corpo já sinaliza para você que ele está reativando aí a sua fertilidade. Então não deixe de participar, tá? A gente começa na próxima segunda-feira a série de 3 aulas da Jornada da Fertilidade e eu vou começar uma contagem regressiva para vocês ficarem atentas e não perderem esse evento que eu tô preparando sempre com muito, muito carinho para vocês, tá? Então, participe, usufrua de tudo que tá aqui para vocês, que eu faço com o maior prazer. Vamos agora para uma parte que eu adoro, tá? Essa parte é de tira dúvidas, então vamos lá. É importante você entender aqui uma coisa. Um parâmetro que pode impactar na sua fertilidade também é o sobrepeso, é a obesidade. E quando a gente hoje tem disponível diversas canetas emagrecedoras, eu já falei isso, respondi isso nas lives anteriores, né? Mas é um tema tão importante e atual que vale a gente falar. As canetas emagrecedoras, Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Entenda o seguinte, elas podem ser usadas no período de tentativa para engravidar? Podem, mas a gente não tem evidência que dê segurança para você utilizar com ela grávida, tá? Então, criar uma estratégia. Por exemplo, eu já tive uma paciente que eu atendi no consultório há pouco tempo, que tinha uma indicação de perder peso, ela tinha uma certa idade, assim, era menos de 35 anos, tinha uma baita reserva ovariana. Eu falei, é melhor você usar 3 meses de forma estratégica para perda de peso, potencializar isso, e depois você começar a voltar a tentar engravidar. Então essa estratégia, esse alinhamento, é o que eu falo muito de mentor, né? De mentoria, de saber qual é o próximo passo. É importante a gente associar nutricionista, acupunturista, né? Às vezes fisioterapeuta, é importante o psicólogo, mas quem vai conseguir nortear muitas vezes qual é o próximo passo, quantos meses você vai ficar tentando nessa estratégia para ir para outra, é o médico que trabalha com reprodução humana assistida, tá? Então quando você consome um conteúdo só da nutricionista, você está deixando de usar a potência toda da tua fertilidade. Você está pegando só um pilar, você não está usando todos os outros. Então entenda que agregar isso aqui, né, saber informação de alimentação e suplementação, mas também saber o que fazer da medicina chinesa, né, movimento corporal, mentalidade, tudo isso precisa ser trabalhado. Corpo, medicina, tá? E a gente consegue direcionar muito melhor realmente como você pode chegar, criar uma estratégia, um plano de ação, um mapa para você chegar lá, tá bom? Vamos lá, aqui as dúvidas, muita gente cumprimentando, muitas queridas aqui chegando. Muito bom. Tem gente que assiste, né, tá aqui boa noite, mas tem gente que tá assistindo, eu tenho recebido uma mensagem de uma menina na Califórnia, que eu nem sei nem que horas são lá, mas tem gente que é boa tarde, que é bom dia, cada um no seu horário, cada um no seu local. Nossa, vocês estão muito tímidas hoje, hein? Com dúvidas, vamos lá. Estou tomando um chazinho de camomila depois deve ser da perda do bebê, eu fiquei um pouco com sono ruim. Aí eu tô tomando um chá para dormir melhor, mas eu estou conseguindo dormir bem melhor agora. Que bom. A gente trocou um pouco de conversa, né? Aqui. O chá de camomila, meninas, ele é usado de forma estratégica no período menstrual, tá? Mas você pode utilizar ele no horário de dormir para te relaxar também, não tem problema nenhum. Mas pensando aí no ciclo dos chás, é interessante você utilizar ele no seu período menstrual, tá? Ó, sempre acordo 2, 3 vezes na madrugada para urinar. Pode ser inflamação? Tem que entender por quê. Será que você tá bebendo água demais à noite? Ou você tá com uma bexiga hiperativa, tá? Desbalanço energético faz, às vezes, a gente ter muita vontade de urinar à noite. Isso a medicina chinesa traz esse diagnóstico também, tá? Então, entender o que pode ser. Primeira orientação aqui é reduzir o teu consumo de água, no mínimo aí 2, 3 horas antes de você deitar para dormir. E aí você vai saber se é realmente excesso de água que você tá bebendo antes ou não, tá? E às vezes um erro é você, por exemplo, você levanta, faz xixi, e aí você volta e antes de deitar de novo você bebe água de novo.
tá? Então ficar atento a isso, tá bom? Quantas horas é o essencial? Eu acordo muito cedo porque faço caminhadas antes do trabalho. Que rotina ótima, perfeito, muito bom. Caminhada antes do trabalho é essencial, 7 a 9 horas de sono é muito bom, tá? Acordo 4h30 sem problema nenhum. 7 a 9 horas de sono. Horário ideal para ir dormir, como eu falei, 10h30 da noite, tá? É o horário que passa o último trem do bom sono. Para quem tem SOP, quais alimentos mais prejudicam o óvulo? De uma forma geral, são alimentos aí inflamatórios. Acontece que a SOP, ela é muitas vezes acompanhada de uma resistência insulínica. Então, o doce, o carboidrato, suco, é um erro muito grande. Vocês acharem, suco é saudável, mas o suco, ele não tem a fibra da fruta. Então, quando você ingere só o suco, você está ingerindo só a frutose, o açúcar da fruta, tá? Então, o importante aqui é você realmente consumir mais a fruta. Tá? Isso é um erro grande. Então, SOP, evite doce, evite carboidrato, coisas com farinha, biscoito, pão, massa, nada é proibido, mas evite, tá? Porque tem essa resistência insulínica e é muito comum dentro da SOP. Musculação e funcional, perfeito. Só fique atenta se você não faz atividade física em excesso, sabe? Atividades físicas muito extenuantes podem prejudicar também a fertilidade, se você faz mais do que 6, 7 horas de atividade física na semana. Agora não, porque eu estou cirurgia, mas quando treinava 1h20 de hipertrofia com 20 minutos de corrida. Tá ótimo, tá bom. Eu fazia corrida, me indicaram parar porque corrida era muito exagero. O que me diz, continuo sem correr porque na verdade é minha fuga dos problemas. Não entendi se você tá correndo ou não tá correndo, mas pode correr, tá? A grande questão é a quantidade de tempo de corrida que você faz semanal. Então, se baseia nisso. A quantidade. Se você fica muito extenuada, se você faz treino como se fosse para maratona direto, tá? Então, é a grande quantidade, é mais a quantidade. Mas pode fazer a corrida sem problema nenhum, tá bom? Eu fiz uma live, quem está perguntando aqui de alimentos, tem uma live específica só de alimentos. Eu te convido a assistir, porque a gente falou mais de 1 hora só de alimentação, tá bom? Tá lá no blog de lives, é só entrar dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade para você poder assistir. Não perde essa oportunidade, essas aulas, essas lives vão ficar disponíveis por um tempo limitado, tá? Então não deixe de participar e de estar vendo tudo. Lu, sempre faço exercício à noite, estou tentando trocar para fazer pelo menos 3 vezes na semana de manhã para me acostumar e o resto à noite. O Engravida Já, a jornada, as lives estão me ensinando muito. Que bom, Lu, isso aí. A gente vai sempre tentando melhorar, evoluir, né? As coisas têm que ser leves, senão a gente fica muito... mais um fardo, né? Mais uma coisa, fica pesada, as coisas têm que ser leves. Entenda que muito dos hábitos que você vai adquirir, né, para a sua fertilidade, eles também servem para te levar numa longevidade, numa vida saudável, né? Então, faça essa mudança gradual. Quanto antes você começar, melhor. Então, se você tem aquela pessoa que você conhece que está pensando em engravidar, mas só daqui a 1 ano, 2 anos, chama ela para live, conversa com ela, para ela já ir tentando implementar as coisas. Porque aí o processo é muito mais leve, tá bom? Muito mais leve. Manaus, olha que legal, tem Manaus, muito bom. 34 anos, FSH de 37. Então, entenda uma coisa. Depende, o FSH, ele precisa ser dosado sempre junto do estradiol, tá? E depende da época do ciclo que você vai colher. Então, se o seu FSH, nesse princípio, tá alto, se você dosou numa fase mais folicular e não tanto no início do ciclo, tá? Você precisa redosar ele. Dosa de novo o FSH junto com o estradiol do 2º ao 5º dia do ciclo. Se possível, faça o teu antimileriano, vai ser muito melhor. Para precisar se você realmente está já no início aí de uma caminhada de menopausa ou não, tá bom? 28 anos, suplementos para sua idade, você precisa assistir a live de suplementos, tá tudo lá destrinchado. E mais, tem também, tá? Tem também guia de suplementação. Então tem um guia, um e-book de suplementação para você baixar lá dentro do grupo da Jornada Fertilidade. Quem me perguntou aqui de suplemento, não deixa de baixar isso, pelo amor de Deus, tá? Tá lá disponível para você. Mas lembra, são 4 mínimos. Dependendo do teu diagnóstico, dependendo do tempo de tentativa, você precisa acrescentar coisas a mais. Mas é vitamina D, coenzima Q10, metilfolato, ômega 3, tá? Esse é o mínimo.
O que não conseguido fazer, porque acaba esquecendo, temperatura basal e escovar a língua, mas ainda vai entrar na minha rotina. É isso, aos poucos a gente chega lá, tá? Usando ômega 3. Quem tem SOP, o suplemento SOPI faz efeito? O que tem o SOPI? Nome assim, às vezes nem sempre é um que eu passo de rotina, posso não saber, tá? Então tem que me falar o que tem. Metilfolato, vitamina D, coenzima, ômega 3, ótimo. Ó, uma ajudando a outra. Quanto mais velha a gente tá, maior a dose, às vezes, de vitamina. Então, uma mulher de 28 anos, como a gente tem aqui, perguntando coenzima Q10, você vai usar 200. Uma mulher de 43 anos, coenzima Q10, vai usar aí 400, dependendo até 600. Mas 400 é uma dose segura para você usar, tá? Vitamina D acima de 40 geralmente é ok, 40, 50, tá bom? Vitamina E com ácido fólico. Vitamina E é bom para quem não espessa o endométrio. Se você fez uma ultrassom seriada, você não tem um endométrio espesso, é interessante, tá? Ácido fólico é o ideal você usar a forma ativa, que é o metilfolato. Comecei a fazer acupuntura com a maravilhosa Líria, indicada pela doutora. Ela é maravilhosa mesmo, eu amo, tá? Pés gelados, usa os chás. A live fica gravada, a live tá gravada e tá lá disponível no blog de lives. Ela vai ficar disponível, se eu não me engano, mais acho que 1,5 semanas, mais ou menos assim, tá? Então, certo, até a próxima semana ela tá disponível. Então você tem aí esse tempo para poder maratonar, tá bom? Café da manhã, tomo vitamina de morango com cuscuz orgânico, com banana frita na manteiga de caju, tá bom? Depende do que você faz no restante do dia, tá? Proteína no café da manhã tem que ter, fruta no café da manhã tem que ter, tá bom? Ômega 3, o ideal é que você tenha pelo menos 1 grama de ômega 3 consumidos, tá? E priorize o EPA ao invés do DHA nessa fase de tentante. Engravidou, você vai priorizar o DHA ao invés do EPA. Quem vai fazer FIV precisa suplementar mais do que 4, tá? E aí lá no guia de suplementos a gente tem falando sobre isso. Às vezes é interessante você suplementar o NAC. Eu já falei, né, se eu não me engano foi na live de ontem que a gente falou de FIV, por que tantas FIVs falham? Então se você que está indo para uma FIV, assiste a live de ontem, foi específica para você que vai passar por um tratamento de alta complexidade. E eu falei da melatonina, que muitas vezes, né, a melatonina é usada de forma estratégica para uma fase, para a fase de estímulo hormonal. Tem alguns trabalhos que evidenciam uma melhora aí da corte e de qualidade do óvulo nesse período, tá? Usado assim de forma estratégica. Então assiste a live de ontem que foi sobre FIV, tá? Entrei na academia, estou fazendo musculação, também estou fazendo tratamento dentista, tive que extrair o meu siso, ele estava cariado, como a senhora tinha falado, que tinha que cuidar, isso aí. É importante a gente fazer a ida ao dentista. Se tem mais de 1 ano que você não vai, você, teu marido, tem que ir. Existe uma correlação entre, né, a periodontite, a doença inflamatória da boca, tá? Que muitas vezes é silenciosa, com aborto, né, com parto prematuro. Então, assim, com a disbiose intestinal, tudo se conecta, tá? Então, é importante você falar e ir no seu dentista, tá bom? Vitamina D está baixa de 21, o ideal é maior, tá bom? Ó, legal que vocês vão botando aqui. As marcas, né? Uma trocando informação com a outra, isso é muito bom. E a gente tem muito isso de forma muito intensa, né? Dentro do grupo do Engravida Já. As alunas, elas trocam muita informação, uma torce para a outra. Isso é muito, muito legal, tá? Meninas, olha só, preste atenção. A gente falou aqui sobre qualidade do óvulo, né? 7 práticas que melhoram a sua qualidade do óvulo. A complementação, o aprofundamento dentro de cada prática, a gente vem trazendo e eu vou te dar ainda mais informação na próxima semana. Segunda-feira a gente começa as aulas da Jornada Fertilidade, segunda, quarta e sexta da próxima semana. E eu quero todas vocês comigo para a gente poder realmente potencializar essa fertilidade, tá? Ter estratégia, ter visão, né, de como a sua fertilidade pode ser impactada de forma positiva quando você tem a aplicação dos pilares da fertilidade que eu trago aqui para vocês. Então, não deixem de assistir essa jornada, de participar, de usufruir tudo que eu tô disponibilizando gratuitamente para vocês aqui. Digita aqui, quero, você vai lá no seu direct, clica, entra no nosso grupo de WhatsApp especial,
responde a nossa pesquisa para baixar os 5 e-books, escuta os áudios diários, coloca suas dúvidas, que a gente vai se falando, vai respondendo e você não perde nenhuma informação, tá? Eu fico por aqui hoje. Amanhã a gente vai falar de uma etapa muito importante, que é sobre endométrio. Então não basta ter um embrião de qualidade, a gente precisa ter um terreno fértil para ele se implantar. E amanhã a gente vai complementar essa informação aqui para vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.